Fala pessoal, Tecnologia Classe aqui. Hoje nós vamos mudar um pouco o que a gente faz. Nós vamos falar sobre uma notícia boa, uma notícia sobre videogames que é boa porque ela envolve a Valve, o Garry's Mod. Nós estamos falando da nova engine de jogos Sandbox ou S-Sandbox da empresa Facepunch, né, do criador do Garry's Mod. Já vou recomendar para vocês, eu descobri sobre isso porque muitas pessoas me mandaram, né, mas esse vídeo da Samian, uma criadora que eu não conheço também, né, tem muitos criadores legais aí que a gente não conhece, e eu gostei muito do estilo dela, que além de ser engraçadinha e explicar tudo, ela fazia um negócio com projeções na parede e eu achei extremamente criativo e artístico. Mas vamos falar um pouco o que foi isso. A Sandbox, eles se chamam do sucessor espiritual do Garry's Mod e uma carta de amor para o Source 2, que o Source 2 é a engine da Valve, que vários dos jogos deles mais famosos que vocês talvez tenham ouvido falar, né, o tal do Half-Life, tal do Counter-Strike, foram feitos nela. O nome vocês podem ver que é um trocadilho, porque é S, aí tem um E, que é o AND, aí tem uma caixinha, né, porque o símbolo deles é uma caixinha, deixa eu mostrar o site aqui. Aqui é uma caixinha com S e um E e azul. E ok, por que isso é uma notícia tão boa? Porque, né, que eu vou dedicar um vídeo inteiro só para falar que alguns desenvolvedores, né, criaram uma nova engine de jogos. Porque eles são os desenvolvedores desse lendário aplicativo que se chama Garry's Mod. Vocês talvez já tenham ouvido falar dele, talvez já tenham usado, mas mesmo que vocês não saibam o que é, vocês já devem ter visto algumas das coisas dele na internet, porque eles são responsáveis por essa estética de vídeo que é montada dentro do programa deles. Não sei se vocês estão ligados a esse tipo de vídeo, por exemplo. Marcello! What is it? What are you doing? Holding a pistol? Mamma mia, Marcello! That's not how you hold a pistol! What do you mean? This is how you hold a pistol! Alberto! Come look at Marcello! Mamma mia! Então, porque o Garry's Mod é uma sandbox, né? Uma caixa de areia de física em que você pode só colocar modelos de personagens, programar alguns comportamentos físicos neles, mover uma câmera, né? Montar cenários. E as pessoas muitas vezes usavam isso para fazer esses pequenos experimentos divertidos, para fazer vídeos, né? Então, muitos vídeos são vídeos de Garry's Mod. E isso é feito em cima da engine da Valve, que a Valve fez o Half-Life, que fez o Counter-Strike também. Eles também são os criadores de um outro jogo que vocês devem conhecer, que se chama Rust. Não é a linguagem de programação, é o jogo Rust, né? O jogo de sobrevivência crafting. Nós estamos falando de uma empresa que se chama Facepunch, do cara que é o Gary, do Garry's Mod, né? Por que é tão interessante isso que eles anunciaram? Porque ela vai ser uma engine de código aberto. Ela vai ser open source, o código já está inclusive no GitHub, eu postei aqui para vocês. Ela vai ter a engine de física da Source 2, que é a engine mais avançada da Valve, que não é aberta pra gente, então ela tem essa engine de física, que na realidade, pelo que eu entendi, é uma modificação da que a Valve usa, que se chama Box Physics, e ela está pública pra gente olhar o código. Ela vai ter o desenvolvimento com hot reloading, então vocês vão poder só mudar os scripts do jogo, e os resultados já vão ser refletidos, você não vai ter que ter um ciclo de compilação. E ele vai ter dentro dele uma plataforma multiplayer dos jogos. Basicamente que nem o Roblox, tá? Eu até botei ali Roblox porque choras. Porque daí você vai criar seu jogo dentro dessa sandbox, aperta um botão, ele vai aparecer numa comunidade em que ele vai poder ser jogado por todas as outras pessoas exatamente como o Roblox funciona. Só que, segundo eles, com regras de monetização interna apenas para vender roupinhas. Eles querem que a monetização não seja tão predatória como, por exemplo, Roblox, né? Que é só o jogo que as crianças jogam, né? E muitas vezes tira 70% de toda a grana que rola dentro do ecossistema deles em transações para compra e venda do dinheiro deles, taxinha de transação. Os jogos eles vão poder ser distribuídos dentro da própria sandbox, como eu disse, mas eles também vão poder ser exportados como um executável standalone, que a gente chama, vai ser só um executável do seu jogo, e eles vão poder ser vendidos diretamente pela Steam. Porque essa foi a parte que deixou todo mundo eufórico. Ok, é uma engine que parece ser bem maneira, baseada nessa engine da Valve, que é muito boa, mas eles disseram, vocês vão poder exportar o jogo e vender ele sem pagar nenhum royalty ou sem sublicenciar ele pra gente de nenhuma maneira. Não vai ter pegadinhas, né? Segundo eles, não vai ter porcentagem escondida, não vai ter uma taxa que aparece depois que você tiver tal número de usuários. E isso tá em contraste muito grande com a Unreal Engine, que é outra muito famosa,
e a Unity, que é a engine muito famosa que é usada pelos jogos indie. Inclusive eu vou deixar aqui, deve ser uma curiosidade ver isso, um vídeo bem do início do canal Teclas, lá de 2023, quando a gente falou sobre essa polêmica, que a Unity queria, porque queria mudar o modelo de cobrança deles, e ao invés deles cobrarem como eles estão fazendo até agora, né, que eles não conseguiram trocar, que é assim, você pode usar essa engine para fazer seu jogo de graça, e até a sua empresa ter um certo tamanho, até você ter um certo número de vendas do seu jogo, você não precisa pagar nada. No momento que você passa de um certo número de vendas ou de um certo lucro anual, você nos deve uma taxa de X%. E isso é uma coisa que, por um lado, as pessoas acham ok, porque assim, legal, eu posso criar meu jogo, eu não preciso pagar nada para eles, e como eu sou um jogo indie, provavelmente eu não vou ter que pagar nenhuma taxa, né? Eu vou ganhar uma pequena graninha, eu não vou ter que pagar uma taxa. Mas no momento que tu passa aquele limiar ali e é obrigado a pagar essa taxa, aí tu se ferra. E principalmente quem se ferra são as empresas indie pequenas que têm taxa das diversas plataformas que elas vendem, tem taxa do publisher que publica o jogo e daí ainda tem a taxa da engine. E daí, se vocês não lembram, o que a Unity queria fazer era trocar esse modelo de monetização para que a cobrança fosse feita toda vez que o seu jogo fosse baixado. Não é toda vez que rola uma venda, não é baseado numa porcentagem do lucro que você tem com o seu jogo, era toda vez que o jogo fosse instalado, na realidade, né? Baixado e instalado, seria cobrado uma taxa sua. Provavelmente eles estavam pensando nos modelos free-to-play, os jogos que são gratuitos, mas tiram renda de alguma outra maneira dentro do jogo, e eles queriam abocanhar essas pessoas aí. Porém, esse modelo é extremamente predatório e bizarro, né? Ninguém faz desse jeito. Foi um negócio que causou uma tsunami de ódio na comunidade, foi uma grande polêmica e eles tiveram que voltar atrás. Então, o que deixa as pessoas bastante curiosas e com os olhos arregalados quando chega um novo player nesse mercado, para usar um termo de videogame, né? Mas quando a Facepunch chega e diz, não, nós temos uma engine e a maneira de monetizar ela vai ser bem menos predatória do que a Unity está fazendo, que a Unreal está fazendo e até do que essas engines queriam fazer, né? Elas queriam cobrar muito mais, elas queriam cobrar por instalação. E isso aqui é o que está deixando todo mundo em polvo rosa, né? Então todo mundo disse, ok, vocês estão lançando uma engine aberta, com essa característica legal, né, de ter o multiplayer, ter a plataforma junto, é baseada no Garry's Mod lendário, tem o apoio da Valve e a gente não precisa pagar nenhum royalty para exportar o nosso jogo, a única coisa que vai ser cobrada, aparentemente, é como se ela fosse um jogo mesmo, você vai comprar a engine por $20, né, uma vez. E segundo a Facepunch, eles apresentaram a ideia da Valve de não ter royalties, criar essa engine aí dessa maneira que as pessoas poderiam usar e distribuir pelo ecossistema da Steam sem nenhuma taxa da engine, né, sem nenhuma taxa do fazedor de jogos. E a Valve disse, beleza, vamos fazer um contrato, vamos tentar acertar isso legalmente, porque a gente tanca isso com vocês. A dúvida que fica, né, é o que a Valve ganha com isso? Por que a Valve faria isso? Será que eles são muito bonzinhos mesmo? Será que vai existir algum tipo de limitação para que isso seja exportado para fora do ecossistema da Steam, da loja da Steam, por exemplo, para consoles, para outras lojas, por exemplo? Será que aí a gente vai ver alguma taxa escondida? A gente sinceramente não tem por que saber, tá? Porém, uma coisa que é interessante nisso é que, no geral, mesmo que não exista nenhuma taxa, isso é um ótimo negócio para a Valve. Porque eles podem continuar sendo uma empresa de jogos, embora eles lancem um a cada alguns anos, eles são uma boa empresa que faz jogos. E uma plataforma, né, milionária e que acaba com a competição sendo uma boa plataforma de distribuição de jogos, que é a Steam. Só que como os jogos vão estar sendo vendidos lá, a Valve sempre vai tirar a taxa de transação pela venda dos jogos. Essa taxa ainda existe quando você distribui pela Valve, 30% das vendas ficam com eles. E também as vendas de itens dentro do jogo, né, do workshop, que é isso que eles fazem quando tu vende chapéuzinho, quando tu vende itens dentro do teu jogo passando pela loja da Valve. Então, com essa parceria, eles conseguem apoiar alguém que está desenvolvendo um ecossistema de criação de jogos e novos jogos, que vão trazer mais jogos para ser vendidos dentro da loja dele, vão trazer provavelmente mais itens para serem vendidos no workshop deles, e eles não precisam literalmente ser uma desenvolvedora de engine, ficar se preocupando se tem um bug na engine, se tem que botar feature nova. Eles podem só fazer esse contrato, deixar a Facepunch cuidar dessa área, que essa empresa que tem, inclusive, experiência em ter criado uma sandbox como o Garry's Mod originalmente, e eles podem se beneficiar de crescer mais o ecossistema deles ainda. Principalmente porque
nos últimos tempos, a aposta da Valve tem sido na criação do hardware novo. Eles têm falado da Steam Machine, do óculos da Steam, que eu esqueci, Steam Frame, tinha esquecido o nome. Sistemas abertos como o Linux, né, que eles estão usando o sistema operacional Linux, eles estão tentando lançar vários projetos abertos para fomentar esse ecossistema de desenvolvimento em cima da plataforma de venda de jogos deles, em cima dos hardwares que eles estão lançando, e também o desejo de construir esse ecossistema longe da Microsoft, da Google, da Apple ou qualquer outra gigante dessas que está tentando encampar todo o mercado, criando a sua própria loja, criando suas próprias regras. O fato da Steam ter construído todos os seus produtos em cima do Linux, ter construído o SteamOS, ter construído a Steam Machine para ser customizável, para não estar presa, por exemplo, na loja da Microsoft e ter que ter algum tipo de contrato com a Microsoft para instalar programas lá, se dependesse do Windows. E isso aqui é o tipo de coisa que, mesmo parecendo que a Valve está sendo muito boazinha e que todo mundo se beneficia do que eles estão fazendo, é um negócio que vai marcar todas as caixinhas, né? Com coisas que dão vantagem para a Valve. Sacaram as caixinhas? Eu botei uma caixinha azul aqui. Mas no geral é isso, uma notícia muito simples. A Valve, junto com a Facepunch, desenvolvedora do Garry's Mod e do Rust, vai lançar essa engine que não terá uma taxa para desenvolvedores, diferentemente da Unity, da Unreal Engine, todas as outras engines mais populares que existem, né? Eu não esqueci da Godot, que é uma engine open source também, que no caso também é uma competidora, mas até o fato de que essa é uma engine que é de código aberto e ela vai poder ser estudada pelos outros desenvolvedores, talvez possa trazer algumas inovações nesse campo, se bem que eu acabei de pensar qual é a licença que eles colocaram aqui. Vamos dar uma olhada e finalizar o vídeo de uma maneira talvez menos otimista, vendo qual é a licença que eles colocaram no código. Olha, pelo que eu tô lendo aqui, é uma licença customizada, né, do estúdio Facepunch. Porém, eu acho que a licença é MIT. Ela não tem nenhuma condição, apenas que ela não tem garantia, como todas as outras, e que ela precisa incluir o mesmo notice aqui, ela precisa incluir essa licença. Então, eu acho que isso aqui é a licença MIT, é a licença mais permissiva de todas. Claro, eles estão dizendo que tem componentes de terceiros que a gente depende, e provavelmente vocês não têm... Ah, inclusive tá escrito MIT aqui. Eles só não botaram que é uma licença MIT aqui em cima. Olha, então é a licença mais permissiva possível. Então nós temos a possibilidade no futuro aqui que, por exemplo, a Godot, que é uma engine open source, pegue coisas que estão no código de física deles e reaproveite melhor a engine de física deles. Oi, interessante, pessoal. Mas então, pessoal, me digam o que vocês acharam. Eu tô botando um vídeo aqui do próprio Garry Newman, né? O Garry do Garry's Mod, demonstrando aqui a engine deles rodando a iluminação. Ele tá mostrando, né? Ele acabou de chamar no texto que apareceu ali a iluminação de sexy. Aí tu vê que realmente esse cara é um programador aí das antigas, né? É isso aí, boas notícias. Será que a gente tá ficando otimista prematuramente aqui? E aproveitem também, porque essa é a melhor notícia que eu tenho pra falar pra vocês durante a semana. A partir de agora é só desgraça, tá, pessoal? Se inscrevam aí no canal e a gente se vê na próxima. Falou!